Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão me ouvindo. Amados, se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 6, e vamos estar lendo o versículo 16, o qual o título é Daniel na cova dos leões. No versículo 16 diz: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e atiraram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Graças a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, amados, para que nós possamos entender, compreender esse versículo em que nós acabamos de ler, a Bíblia fala, meus amados, glória a Deus, no livro de Daniel, no capítulo 5, a partir do versículo 31, glória a Deus, a palavra de Deus diz que Dário, o Medo, ele ocupou o reino, glória a Deus, com a idade de 62 anos. E indo, meus amados, para o capítulo 6 de Daniel, no versículo 1 em diante, a Bíblia fala que o rei Dário, ele achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino. E ele colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. E o texto diz, meus amados, que os satrapas eles tinham que prestar conta aos 3 supervisores, para que o rei Dário não sofresse nenhuma perda. E o texto diz, meus amados, que Daniel ele se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei Dário ele planejava colocar Daniel à frente do governo de todo o império. Ou seja, meus amados, Daniel ele era o principal dos 3 supervisores. Ou seja, Daniel ele era o principal dos 3 administradores que ajudava o rei Dário, glória a Deus, no governo do império. Glória a Deus por causa do espírito excelente em Daniel, que incluía uma inteligência extraordinária. O rei Dário, meus amados, ele planejou dar para Daniel um cargo acima de todos os outros administradores, príncipes e satrapas. Amados, foi pela bondade de Deus que Daniel, aos 80 anos de idade, ele ainda tinha uma mente vigorosa e aptidões claras. Então, meus amados, o texto diz que Daniel ele se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas, glória a Deus, por causa das suas grandes qualidades, que o rei Dário ele planejava colocar Daniel à frente do governo de todo o império. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia diz que diante disso, meus amados, glória a Deus, os supervisores e os satrapas, eles procuraram algum motivo para acusar Daniel na administração governamental. Mas o texto diz, meus amados, que eles não conseguiram, eles não puderam achar em Daniel falha alguma. Sabe por quê, meus amados? Porque o texto diz que Daniel, ele era fiel. O texto diz, meus amados, que eles não conseguiram achar em Daniel falha alguma, porque o texto diz, meus amados, deixando claro que Daniel ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Então o que eu quero passar para você que está ouvindo esta palavra, meu amado, minha amada, seja fiel, glória a Deus ao Senhor, também seja fiel em todas as áreas da sua vida, glória a Deus, porque você sendo fiel, glória a Deus, o inimigo ele não consegue achar brecha na sua vida, porque o inimigo, amados, ele só quer um vacilo teu, ele só quer que você deixe uma brecha, porque ele quer entrar e destruir todas as áreas da sua vida. Então, meu amado, seja fiel, porque você sendo fiel, o inimigo ele não vai conseguir achar brecha na sua vida. Então, meus amados, voltando ao texto, a Bíblia então diz, meus amados, que finalmente aqueles homens eles disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel.
a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Então o texto diz, meus amados, que os supervisores e os satrapas, de comum acordo, eles foram falar com o rei Dário, dizendo: ó rei Dário que vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, é certo a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina, para que ele não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Ou seja, meus amados, glória a Deus, aqueles homens com inveja de Daniel, glória a Deus, por causa da sua promoção, eles tramaram uma conspiração contra Daniel, com base na sua fidelidade à lei do seu Deus. Eles combinaram, meus amados, entre eles, de convencer o rei Dário a baixar um decreto que eles sabiam que Daniel não iria cumprir, não iria obedecer. E esta desobediência forçaria o rei Dário a ordenar a pena de morte. Eles disseram para o rei: todos nós concordamos em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias seja atirado na cova dos leões. Agora emite o decreto e assina-o, para que ele não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. O texto diz, meus amados, glória a Deus, que o rei Dário, ele assinou o decreto. Ou seja, aqueles homens, eles conseguiram convencer o rei, glória a Deus, a baixar aquele decreto, que eles sabiam que Daniel não iria obedecer. Sabe o que eu entendo passando para os dias de hoje? Meu amado, não permita que ninguém te convença a fazer algo que você sabe que é errado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados, voltando ao texto, o texto diz, meus amados, que então o rei Dário, ele assinou o decreto. E quando Daniel, ele soube que o decreto havia assinado, havia sido publicado, a Bíblia fala que ele foi para sua casa, para o seu quarto no andar de cima, aonde as janelas davam para Jerusalém. A Bíblia diz que ali ele fez o que costumava fazer. O texto diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ou seja, meus amados, o que eu entendo aqui é que Daniel, glória a Deus, aleluias, o decreto do rei não intimidou Daniel e nem fez Daniel mudar o seu hábito de oração. As suas janelas, elas permaneciam abertas em direção a Jerusalém, onde antes existira o templo. Embora Daniel soubesse que estava correndo perigo, ele não permitiu que nada o impedisse de fazer as suas orações diárias. Amados, passando para os dias de hoje, glória a Deus, de igual modo, meus amados, os crentes também não devem permitir que nada o faça negligenciar as suas orações e devoções diárias. Então, meu amado, não pare de orar. Glória a Deus, não deixe que ninguém faça você parar de orar. Glória a Deus, porque através da oração, meus amados, é que nós somos abençoados. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Deus, ele conta contigo, meu amado. Glória a Deus, para através da oração, Deus está te usando para você estar orando. Glória a Deus, aleluias, pelas pessoas enfermas. Glória a Deus, está orando, meus amados, para aquela pessoa que precisa de uma libertação. Deus, ele conta contigo, é por isso que você não pode permitir que nada o faça você negligenciar as suas orações e devoções diárias. Louvados e engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados, voltando ao texto, o que me chama também a atenção aqui, meus amados, glória a Deus, nesta mensagem,
É que o texto diz, meus amados, que Daniel 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, mas o texto diz que é agradecendo ao Senhor, ou seja, nós também temos que fazer oração, meus amados, agradecendo a Deus também. Não é só oração pedindo, meus amados, nós também temos que fazer orações agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo pão de cada dia. Nós temos que ser grato, amado, porque, meus amados, nós agradecendo ao Senhor é nós estar reconhecendo que é Deus que nos abençoou. Então, meus amados, voltando ao texto, quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, o texto diz que ele foi para sua casa, para o seu quarto, glória a Deus, no andar de cima, e lá ele começou a orar ao Senhor, pedindo ajuda a Deus. E aqueles homens que estavam com inveja de Daniel, o texto diz que eles foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Então eles logo foram lá contar para o rei Dário acerca do decreto real. Glória a Deus, dizendo: ó rei, tu não publicaste um decreto que nesses 30 dias, qualquer, glória a Deus, homem que fizer qualquer pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, não seria atirado na cova dos leões? O rei Dário disse: o decreto continua em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Mas eles disseram para o rei Dário: Daniel, um dos exilados de Judá, ele não te dá ouvidos, ó rei. Ele continua orando 3 vezes por dia. Ele não te dá ouvidos, ó rei, e nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Sabe o que eu entendo, amados, passando para os dias de hoje? É que Satanás, ele também fica furioso com você, quando ele sabe, meus amados, que você está orando. Ele fica furioso quando vê você orando ao Senhor. Ele fica mais furioso ainda quando vê você orando várias vezes por dia. Sabe por quê? Porque ele sabe que o homem, que a mulher de Deus, que são homens e mulheres de oração, ele sabe, meus amados, que são homens e mulheres cheios do poder de Deus, para estar repreendendo ele no nome de Jesus. É por isso que ele fica furioso. Glória a Deus, aleluias. Então, meus amados, voltando ao texto, quando, glória a Deus, aqueles homens falaram para o rei Dário que Daniel continuava orando 3 vezes por dia, o texto diz que o rei Dário, ele ficou muito contrariado. Ele decidiu salvar Daniel até o pôr do sol, ele fez o possível para livrá-lo. Mas o texto diz, meus amados, que aqueles homens fizeram o rei Dário, glória a Deus, lembrar ele de um detalhe. Ó rei Dário, lembra-te que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou emito do rei pode ser modificado. Então, meus amados, como não tinha mais jeito, como o rei ele já havia assinado o decreto, então o rei Dário, ele ordenou que trouxesse a Daniel. E quando eles trouxeram Daniel, o texto diz que eles jogaram Daniel na cova dos leões. Então o rei Dário disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Depois a Bíblia diz que eles tamparam a cova dos leões com uma pedra. E o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis de seus nobres, para que a decisão, a questão sobre Daniel não fosse modificado. Ou seja, meus amados, a cova dos leões ela era subterrânea, com uma abertura na parte superior, e uma grande pedra cobria sua abertura. O anel selo do rei, meus amados, significava que a cova dos leões ela não podia ser aberta sem a permissão do rei Dário. Amados, mas Daniel, glória a Deus, aleluias, que era um homem íntegro e tinha um espírito excelente que incluía uma inteligência extraordinária, ele era muito admirado pelo rei Dário, que também honrava o Deus de Daniel. Por isso, quando o rei Dário ele cumpriu arriscar o decreto, ele manifestou a esperança de que Deus livraria Daniel.
É possível, meus amados, que o rei Dário, ele ouviu falar do grande livramento que Deus concedeu aos 3 amigos de Daniel, no caso da fornalha de fogo ardente. Então, quando o rei Dário ele cumpriu arriscar o decreto, ele manifestou a esperança de que Deus livraria Daniel. Quando eles trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões, o rei Dário disse para Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, glória a Deus, ele te livrará. Então, meus amados, glória a Deus, aleluias. O que eu quero passar para você também é isso, meu amado. Glória a Deus, eu não sei, meu amado. Glória a Deus, em que situação você se encontra. Mas eu quero te dizer, meu amado, que Deus, ele vai ser contigo. Glória a Deus, aleluias, para te tirar desta situação. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus amados, o texto diz, depois que eles tamparam a cova dos leões, e depois que o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis de seus nobres, a Bíblia diz, meus amados, que depois ele voltou para o palácio. O texto diz que ele passou aquela noite sem comer nada. Ele não aceitou nenhuma festa, nenhum divertimento em sua presença. E além disso, o texto diz que ele não conseguiu dormir. O que eu entendo aqui, meus amados, é porque o rei Dário, ele estava se sentindo culpado. Glória a Deus por ter assinado aquele decreto. Então, meus amados, ele estava se sentindo culpado. Então, meus amados, a Bíblia diz que logo ao alvorecer do dia, a Bíblia fala que Dário ele levantou e correu lá para a cova dos leões. E a Bíblia diz, meus amados, que quando ele se aproximou ali da cova, ele começou a chamar Daniel com uma voz que revelava aflição, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Talvez ele achou que Daniel já estivesse morto, mas Daniel, ele respondeu dizendo: ó rei Dário que vive para sempre, o Senhor ele enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados, voltando um pouquinho aqui, meus amados, no texto, quando, meus amados, eles lançaram Daniel ali na cova dos leões, o rei Dário, ele incentivou Daniel a crer no Deus Altíssimo. Mas no dia seguinte, meus amados, o rei Dário, ele já não demonstrava confiança de que Daniel estava vivo. Mas como Deus, amados, ele é fiel com quem é fiel com ele, o texto diz, meus amados, glória a Deus, aleluias, que Deus, amado, ele enviou seu anjo, glória a Deus, aleluias, que fechou a boca dos leões diante do profeta fiel, e este ficou são e salvo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus amados, os leões, eles não atacaram Daniel, porque a Bíblia diz, deixando claro, glória a Deus, lá em Salmo de número 34, versículo 7, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus, aleluias. Passando para os dias de hoje, meus amados, nós sabemos que o diabo, o vosso adversário, ele anda como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa devorar. Mas a Bíblia diz, meus amados, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. É por isso, meus amados, glória a Deus, aleluias, que o inimigo ele não tem tirado a tua vida, porque Deus, meus amados, ele tem enviado seus anjos em teu favor para te guardar e te livrar de todo mal. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, o texto diz que Daniel, meus amados, ele disse para o rei: ó rei que vive para sempre, o Senhor, ele enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Glória a Deus, e também contra ti não cometi mal algum,
ó rei. Glória a Deus, aleluias. O texto diz que o rei Dário, ele ficou muito feliz, meus amados, muito contente, muito alegre. Então ele ordenou, glória a Deus, que tirasse Daniel, glória a Deus, aleluias, ali da cova dos leões. Glória a Deus. Ou seja, o que eu quero dizer a você, meus amados, que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele também, meus amados, vai dar ordem, glória a Deus, aleluias, para tirar você dessa situação em que você se encontra. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus amados, quando eles tiraram Daniel ali daquela cova, meus amados, o texto diz que nele não havia ferimento algum. Sabe por quê? Porque o texto diz que Daniel, ele confiou no Senhor. Então eu quero te convidar, meus amados, não importa qual a situação em que você se encontra, confia no Senhor, meu amado. Glória a Deus, creia, tenha fé, meus amados. Glória a Deus, confia no Senhor, que Deus, ele vai tirar você desta situação. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus amados, por ordem do rei, glória a Deus, todos aqueles que haviam acusado Daniel, todos eles foram lançados, atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E o texto diz que antes que eles caíssem ao fundo ali da cova dos leões, que era subterrâneo, o texto diz que os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Sabe o que eu entendo e quero te passar, meu amado? Glória a Deus, que toda a armadilha que o inimigo tem planejado para você, para tirar a sua vida, eu quero te dizer que nenhuma arma forjada ou preparada contra ti, ela não vai prosperar. Glória a Deus, aleluias. Então, meus amados, o rei Dário, então, ele escreveu a todos os homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto em todos os domínios do império, aos homens que temam e reverenciem o Deus de Daniel. Glória a Deus, aleluias, pois ele é um Deus vivo. Glória a Deus, e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Glória a Deus, e o seu domínio jamais se acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amado, naquele tempo, naquela ocasião, naquela época, aqueles homens, eles queriam matar Daniel, eles queriam tirar a vida de Daniel, tudo por causa da inveja. Mas, amado, sabe como que vai finalizar o texto aqui? Glória a Deus, dizendo que Daniel, ele foi prosperar, glória a Deus, nos reinados de Dário e Ciro o Persa. Amém, igreja? Glória a Deus, então, meus amados. Essa foi a palavra, glória a Deus, que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, me deu para passar a você que está me ouvindo. E o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.